Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de revisão sistemática da literatura. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre métricas para avaliar a colaboração científica. Então, dentro daquele apanhado lá da cienciometria, da infometria, hoje a gente vai focar em colaboração científica. Só lembrando para vocês, essa tabela eu já mostrei há alguns slides, alguma aula atrás. O processo de pesquisa, toda a pesquisa, todas as etapas da pesquisa, ela pode ser resumida em 4 componentes, que são os componentes de input, output, processo e impacto. E a gente descobriu, a gente discutiu na aula passada, que para cada um desses componentes existem métricas apropriadas para que a gente possa avaliar ou acompanhar. Então, por exemplo, o input que está relacionado aí à infraestrutura na pesquisa, a gente pode olhar métricas como, por exemplo, quanto de investimento tem sido aplicado a um projeto de pesquisa ou a um artigo em particular, quantas agências de fomento ou tipos de fomento, enfim, a gente pode pensar em métricas associadas ali ao input da pesquisa. E assim sucessivamente, a gente pode pensar em métricas para output, métricas para impacto, que sem dúvida eu acho que é um dos que mais se avançou em termos de desenvolvimento de métricas, uma vez que você tenta associar citação e produtividade, por exemplo, como uma medida de impacto. E aí a gente fala em fator de impacto, índice H, todas aquelas métricas associadas aí à avaliação da produção científica, ao impacto da produção científica. Mas, claro, destacando que a gente pode estar falando também de impactos sociais, Eu, naturalmente, acabei trazendo um viés, por conta da disciplina, para produtos acadêmicos, impactos na produção de artigos, mas a gente pode pensar também em impactos sociais, tudo bem? Um documento, um artigo ou um produto, ele pode gerar melhoria para a qualidade de vida de muitas pessoas ou de um número menor de pessoas, e a gente pode variar isso como uma medida, talvez, de impacto social. Dentre esses componentes, tem um deles que é o componente de processo. Quer dizer, para o desenvolvimento da pesquisa, existem várias etapas que são associadas ao processo do desenvolvimento daquela pesquisa, ao processo do artigo, por exemplo, o processo do projeto. E, nesse caso, eu estou me referindo aqui a fatores relacionados à eficiência, o tempo que se dedica para a produção de trabalhos, e também, no nosso caso, na aula em particular, da colaboração. O desenvolvimento de trabalhos colaborativos, ou a forma como as pessoas colaboram, é uma forma de avaliação, ou de compreensão do processo do desenvolvimento da pesquisa. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre colaboração e como que a gente pode medir, as diferentes formas assim, de avaliar a colaboração. E nesse caso a gente está falando desse componente aqui, que é o componente de processo. E aqui, na verdade, é também um slide passado, então várias métricas aí que a gente vai falar sobre essas. A última, que ficou faltando, daqueles grupos de indicadores, é um grupo de colaboração. Eu pincelei um pouquinho na aula passada, mas hoje a gente vai falar com um pouco mais de profundidade. Bom, eu acho que não é nenhuma novidade, mesmo para vocês, que são jovens pesquisadores, de que o tema, produção colaborativa, ele é um tema vigente, é um tema bastante na moda, no sentido de que as pessoas estão procurando trabalhar mais em conjunto, e por isso que eu digo que ele é um trabalho na moda, mas não por um modismo, simplesmente, mas pelo fato de que há uma tendência, sim, dos pesquisadores trabalharem em conjunto. E também dedicar uma parte de alguns grupos, de algumas pesquisas, para compreender essa formação de grupos, ou o impacto dessa formação dos grupos na produção científica. Tanto que, por exemplo, uma pesquisa já nem é tão recente, que deve ter uns 2, 3 anos, havia mais de quase 2.000 artigos
só sobre o tema colaboração científica ou times científicos, mostrando aí na verdade, são trabalhos que discutem sobre a colaboração científica. Né? Então, a gente está falando aí de trabalhos infométricos e cienciométricos que estão discutindo a colaboração científica. E quando a gente fala em colaboração científica, a gente pode pensar várias métricas associadas à colaboração científica. Primeiro, a gente pode pensar em diferentes escalas, né? Eu posso estar falando numa colaboração de um projeto de pesquisa ou uma colaboração de um artigo científico. Grande parte das avaliações de impacto, por exemplo, de produto, a gente está falando de artigo, né? O documento, a unidade de investigação seria o artigo. Onde o artigo foi publicado, quantas citações ele recebeu, o tema daquele artigo. Então, a gente olha como unidade o artigo. E, portanto, a gente poderia também olhar como unidade daquele artigo o número de autores daquele artigo. Então, olhar o número de autores de um artigo de certa forma, um simples processo para a gente avaliar a colaboração científica. Tudo bem? Dentro daquele artigo, naturalmente, ou dentro dos artigos daquela revista, ou dentro dos artigos de um tema, ou de uma área, né, de uma área de pesquisa. E aí é claro que a gente pode se debruçar aí para uma discussão que eu queria trazer, já antecipando aqui, mas eu vou trazer isso mais profundamente na nossa aula síncrona, o que define a autoria de um artigo, né? Como a gente usa autor, o número de autores como um indicador de colaboração científica, pressupõe-se, a gente já está muito claro aí na nossa cabeça, e naturalmente aqui para a discussão dessa aula, de que a gente sabe muito bem o que é uma definição de autor de um artigo. Eu queria deixar isso em aberto para a gente poder discutir presencialmente. Eu queria que vocês já fossem amadurecendo essa discussão, ou pelo menos essa questão, para que a gente pudesse discutir aí na aula presencialmente. Tudo bem? Quando você olha para um artigo, quando você olha para aquele artigo e você vê os autores, o que você visualiza, né? Como foi definida a autoria, como foi definido, por exemplo, a ordem das autorias, o que faz uma pessoa ser autor, o que limita, ou seria uma linha de base para uma pessoa não ser autor daquele artigo, né? O nível de contribuição daquela pessoa não foi suficiente, ou quanto é de suficiente para a gente definir a autoria. Pensem naturalmente na vida de vocês, na vida no sentido de tanto de trabalhos que vocês já desenvolveram, mas também de trabalhos que vocês visualizaram, que colegas fizeram, né? Ou seja, uma impressão disso, né? Desse processo de autoria dos artigos. Bom, quando a gente volta a olhar o número de autores nos artigos, a gente observa algumas tendências temporais que são bastante recorrentes, né? Então, aqui, por exemplo, a gente fez um estudo com vários artigos da área de biologia, né? De 4 áreas da biologia: botânica, zoologia, ecologia, genética. E o que está mostrando aqui? A proporção de artigos com um único autor ao longo do tempo. Então, qual que é o percentual de artigos que tem um único autor ao longo do tempo, né? Como que se dá para diferentes áreas. Vejo que para todas as áreas a gente tem um decaimento. Talvez para essa área aqui, que é um triângulo, que é genética, o decaimento foi mais rápido, né? Ele é mais acentuado, e nessa outra aqui, que é a zoologia, é um pouco mais lento, mas se a gente olhar a tendência geral, é de decréscimo da proporção de artigos com um único autor. Ou seja, cada vez menos a gente não encontra, cada vez mais, desculpa, a gente quase não encontra artigos com um único autor, tudo bem? Então, tem cada vez esse processo de diminuição do número de artigos com um único autor vem seguindo essa tendência temporal. É claro que isso deve remeter também a um outro processo, né? Então, de multiautoria,
E aí eu vou mostrar alguns slides agora há pouco para vocês. Mas esse fenômeno não é exclusivo da biologia, tá, gente? Essa diminuição de artigos com um único autor não é um fenômeno biológico. Vejam aqui, por exemplo, em áreas da física, química, astronomia, e que a biologia também, repetindo, para todos eles há uma tendência de diminuição de artigos com um único autor. É natural que em algumas áreas esse processo ele é mais íngreme, né? Esse decaimento é mais acentuado, em outros ele é mais gradativo, bem mais lento. Mas mostra, de certa forma, um perfil. Cada vez é mais difícil da gente encontrar artigos com um único autor. Quer dizer que não vão existir artigos com um único autor, ou que um artigo com um único autor seja ruim? Não tem nada a ver, tá, gente? É uma tendência, o número de artigos, os temas dos artigos têm se tornado provavelmente mais complexos, e uma única pessoa dominar essa complexidade de temas vai ficando cada vez mais difícil, né? Então ela precisa colaborar, mesmo em artigos que eu estou falando aí, mesmo em revisão. Esse processo de redução de artigos com um único autor, ele tem se dado em várias áreas, né? Talvez a gente até é palco para discussão isso, né? Não só como artigo, mas como, por exemplo, processo criativo, né? Até mesmo artistas devem estar trabalhando mais colaborativamente, né? Por exemplo, na elaboração de músicas. Mesmo assim, provavelmente esse grupo, né? Artes, seja um grupo ainda que tenha uma proporção maior de pessoas que trabalham sozinhas pela própria característica do trabalho, né? Bom, mas isso aqui já é meio viagem, né? Não é bem o propósito aqui da nossa disciplina. Bom, quando a gente pensa em colaboração, e aí o processo inverso à redução de artigos com um único autor é o aumento de artigos com mais de um autor, então aumento de artigos em multiautoria. E essa colaboração, ela pode ser observada sobre diferentes perspectivas, né, em termos de escala espacial ou escala de tema, muitas vezes, né? Se eu permitir usar essa palavra, né, escala de tema, mas no sentido de variação de tema, de diversidade de temas. Quando eu falo escala geográfica, eu posso estar me referindo assim, colaborações de diferentes níveis geográficos mesmo, né? Então, pessoas trabalhando dentro do mesmo departamento é um nível de colaboração, né? Então, você tem uma colaboração entre indivíduos do mesmo grupo, do mesmo departamento, da mesma instituição, do mesmo setor, do mesmo país. Tudo bem, eu estou mudando ali a escala de escala geográfica, né? Escala geográfica, mas todos dentro do mesmo grupo, né? Tudo intra. Então, de certa forma, é uma variabilidade temática, quando eu me refiro provavelmente a departamento e grupo, muito menor, né? Então, eu tenho uma variabilidade, eu tenho uma diversidade, uma colaboração, né? Eu posso avaliar a colaboração de um trabalho se as pessoas são do mesmo grupo, do mesmo departamento, mesma instituição, setor ou país. Ou ainda uma análise inter, que é entre departamentos, entre grupos, entre departamentos, entre instituições, entre setores e também entre países, que aí seria talvez o mais complexo de medidas de variação da colaboração. No mesmo artigo, você encontrar autores que são de temas diferentes e também em países diferentes, né, que são de regiões diferentes. Isso mostra aí uma variação, então, da colaboração. O que eu quero dizer com isso é que quando você olha o número de autores de um artigo, você pode olhar número, simplesmente, quantos autores tem naquele artigo, como é aquele caso dos dois slides, das duas figuras que eu mostrei para vocês, mostrando proporção de artigos com um único autor, então ele está mostrando simplesmente isso. O fato de você aumentar multiautoria não quer dizer necessariamente que você está aumentando uma variação, né, em escala ou de grupos de temas que estão sendo estudados. Então, a gente pode olhar sobre essa perspectiva também. Então, no mesmo artigo, a gente pode avaliar se aqueles autores, né, uma percepção, se aqueles autores são do mesmo departamento, do mesmo país, ou são de países diferentes, ou são de áreas diferentes. Enfim, dá para desdobrar aí diferentes formas de regionalização dos autores,
para a gente entender a diversidade espacial e de temática daqueles autores. Bom, é claro que tem várias formas de estabelecer uma colaboração. Aqui eu costumo dizer que basicamente normalmente, né, a gente segue esse processo mais informal, no sentido de que as pessoas se comunicam, trocam e-mails, se encontram em eventos, estabelecem parcerias e começam um diálogo que surge aí a oportunidade de alguns trabalhos em conjuntos. Isso é uma forma de colaboração, ou seja, ninguém precisa assinar nenhum documento, nenhum acordo, é simplesmente uma conversa entre pesquisadores. E muitas vezes entre alunos e pesquisadores, enfim, as formas aí de colaboração são diversas nesse modelo informal. Mas também tem as colaborações no modelo formal. Então, por exemplo, a nossa universidade, a UEG, ela tem uma série de convênios com outras instituições, até mesmo instituições internacionais, e esses convênios, eles garantem alguns benefícios que facilitem a colaboração, né? Muitas vezes podem até ter bolsas de pesquisa. Então, a gente já teve casos de alunos que foram para outras instituições e recebendo bolsa de outra instituição, pelo fato também de existir um convênio, né? O convênio, ele é uma formalidade, e aí normalmente cabe esse tipo de formalidade quando a gente está lidando com instituições ou com governos. Então, por exemplo, mesmo o Ciência Sem Fronteira, que existiu, ele é um tipo de colaboração formal, um programa de colaboração formal. E o que eu quero dizer com isso é que você pode buscar essas ambas alternativas. Você, jovem pesquisador, né, uma parceria informal, procurar contato com outras pessoas, mas também colaborações formais. Então, vai lá na sua instituição, em algum departamento, em algum setor, e você procura ver o que tem de convênio, né? Talvez é uma oportunidade aí para vocês. Essa ideia de colaborar, né? A gente vai entrar agora numa outra discussão de que por que as pessoas colaboram. Existe já uma vasta literatura discutindo isso, desde os primeiros trabalhos do Solar Price, que é talvez um dos pioneiros aí nessa análise matemática e estatística da cienciometria, né? Tem se debruçado, várias pessoas têm se debruçado sobre esse tema, né? Por que as pessoas colaboram? Já que há uma perspectiva de aumento de colaboração, né, uma tendência numérica disso, qual a vantagem que isso traz? Por que as pessoas têm essa tendência em colaborar? Então, é uma análise investigativa de por que as pessoas colaboram. Então, por exemplo, esse capítulo de livro aqui, ele fez uma entrevista com vários cientistas e perguntou por que você colabora, né? Qual que te motiva a colaborar? E aí ele ranqueou aqui as principais respostas de por que algumas pessoas colaboram. Eu coloquei aqui que algumas podem ser testadas, né? Então, de fato, talvez algumas podem ser testadas mesmo, né? Então, por exemplo, colocando aqui o 3, né? Ele aumenta a chance de ter fomento, a obtenção de recursos ou expertise, aumenta a produtividade. Todas essas questões estão associadas ali a impacto ou a input, né, medidas de input. Então, é estratégico, né, para várias pessoas. Pensar em colaboração é pensar de forma estratégica, em pensar em melhoria da produtividade, em acessar recursos, né, fomentos para o desenvolvimento da pesquisa, mas também por outras questões, né? Por exemplo, aqui, para satisfazer curiosidade, interesse intelectual, as pessoas, elas colaboram também porque isso traz, né, motivação, ou ainda, né, para encontrar falhas mais eficientemente. Isso, sem dúvida, eu acho que é um dos principais, na minha opinião, um dos principais fatores associados aí à colaboração. Quando a gente colabora com outros pesquisadores, imagine, mas são mais pessoas lendo aquele trabalho, são mais pessoas dando uma opinião e um palpite sobre aquele trabalho, e isso tende a diminuir a chance de você encontrar falhas no artigo, né? Então, desde falhas textuais, ou seja, escrita, redação, gramática, essas coisas todas,
até mesmo falhas assim conceituais e metodológicas, né? Então, algum problema de algum conceito não muito claro, ou mal apresentado, ou muitas vezes errado. E o que é bem comum são de falhas metodológicas, por exemplo, um delineamento equivocado, ou até ou coisas simples como um erro estatístico. Simples no sentido de que muitas vezes é possível de ser contornado, né? Quando você colabora, você aumenta a chance disso acontecer, porque as pessoas são diferentes e cada uma dessas pessoas vai vir com um olhar diferente sobre aquele texto, sobre aquela ideia, né, que você está desenvolvendo. Portanto, assim, a gente pode olhar a colaboração nessas diferentes abordagens, né? E isso não fui eu que propus essa lista, né? Foi uma pesquisa. E vejam, então, que a gente pode navegar desde questões que avaliam a interesse de aumentar a produtividade, né? Em processos, impacto e input do trabalho, mas também por questões pessoais, né? Tudo isso junto e misturado deve promover mudanças no artigo. Mudanças que a gente vai rever ou a gente vai observar em algumas métricas, como, por exemplo, a citação dos artigos. Essa é uma das discussões que a gente pode levar, né? Vejam, por exemplo, esse artigo aqui, um artigo muito simples, mas que fez uma análise bastante curiosa, comparando artigos com multi-autores e artigos com um único autor. Então, ele tem um índice aqui chamado RTI, então, que ficaria no numerador o número de citações de artigos multiautorais dividido pelo número de citações com um único autor. Se a gente encontrar RTI maior do que 1, multiautores são mais citados do que um único autor. Então, ele queria observar, se, ao invés de fazer quer dizer, tem várias formas de fazer, né? Mas ele comparou a citação dos artigos com um único autor e citação de artigos com mais de um autor, né? Com multi-autores. Ele queria ver se artigos com multi-autores são mais citados do que artigos com um único autor. E aí ele fez essa razão entre essas duas medidas para ver, né, se de fato artigos multiautorais são mais citados do que um único autor. E ele separou os artigos em áreas, né, ciência, engenharia, ciências sociais, artes, humanidades e patentes. Ele viu aqui, por exemplo, medidas de tamanho dos grupos, mostrando que todas as áreas há um aumento, né, do número de artigos com um único autor, com multi-autores, desculpa. E excluindo aqui, vamos tirar a autocitação, né, vamos olhar essa coluna, excluindo aqui as autocitações, vejam que, por exemplo, 92% dos artigos da área de ciências e engenharia, o RTI é maior do que 1, ou seja, os artigos multi-autorais são mais citados do que artigos com um único autor, mostrando aí a importância dos artigos multiautorais para a obtenção de citação dos artigos, né, para a citação dos próprios artigos. E isso acontece também na área de ciências sociais e até mesmo na área de artes e humanidades, mas, claro, numa proporção um pouquinho menor, né? Assim, bem menor, aliás, mas menor, mas mesmo assim, 66%, né, a maioria dos artigos de multiautorais são mais citados do que um único autor. Quando a gente inclui com a autocitação, essa proporção aumenta um pouco, né, porque a gente está pensando em artigos que são autocitados pelos pesquisadores, por ele mesmo, né, então ele cita o próprio artigo, e nesse caso mantém a mesma lógica, né, artigos a proporção, né, de artigos RTI maior do que 1 é muito maior do que RTI menor do que 1, mostrando que a gente tem aí um interesse, né, ou, aliás, uma maior tendência de que artigos com um único autor, de um múltiplo autores, sejam mais citados do que artigos com um único autor. E aí a gente poderia se questionar, né, mas por que isso acontece? Por que mais autores vão levar a citação dos artigos? A gente pode pensar várias questões ou vários fatores e variáveis que poderiam direcionar ou aumentar a citação dos artigos. A gente pode, por exemplo, partir por coisas como se eu tenho mais pessoas, eu tenho uma maior rede de pessoas trabalhando, né? Então, eu colaboro num artigo, mas eu também colaboro com outras pessoas em outros artigos. E essas pessoas, se um artigo tem múltiplos autores e cada um tem outras
colaboradores, vejam, eu aumento drasticamente essa rede. Essa rede amplia a possibilidade de citação dos artigos, porque também tem um processo de divulgação dos artigos. Eles precisam ser divulgados entre seus pares. Mais autores podem carregar mais informação e também podem tornar o artigo mais complexo. Afinal, você está trabalhando com mais pessoas, uma maior diversidade de cabeças, e isso pode tornar o trabalho mais complexo, aumentaria ali o interesse da comunidade por aquele artigo, e isso elevaria a citação desse artigo. Consequentemente, a gente está falando aí de aumento da qualidade dos artigos. Então, ou seja, eu não estou falando que o número de autores por si só vai elevar o número de citação, tudo bem? Existe um processo em que o número de autores ele é um indicador desse conjunto de variáveis. Ele pode ser um indicador desse conjunto de variáveis. É mais difícil eu ir lá e medir quão complexo é um artigo, quanto de informação tem um artigo. Essas informações são difíceis de mensurar, né? Então, eu uso como um indicador, um substituto para essas variáveis, para essas informações, uma mais simples, que é o número de autores. Ok? Então, o número de autores seria um indicador aí, tem uma relação com citação, porque ele é um substituto, uma variável substituto de uma série de outras variáveis. Então, vejam, a colaboração é uma tendência, então as pessoas procuram, sim, colaborar cada vez mais, e eu acho que fatalmente vocês vão experimentar isso com cada vez mais intensidade, né? Ficar sozinho é de fato mais complicado, é difícil para um pesquisador, porque a gente está falando de temas hoje que normalmente demandam mais recurso, isso, como eu falei para vocês, muitas vezes são complexos, e você precisa de mais gente para trabalhar com você. Bom, vamos passar agora para uma outra discussão, que seria como que a gente pode olhar, né, ou medir essa colaboração. Então, a gente pode olhar usando índices de colaboração ou redes de colaboração. Tem vários índices, realmente eu não acho que é muito usual, e eu também não queria me debruçar muito sobre isso. Eu vou mostrar um para vocês, que é o básico dos básicos. E rede de colaboração, esse sim eu queria me debruçar um pouco mais com vocês, porque eu acho que essa é uma forma bastante interessante da gente avaliar a colaboração científica. É importante que vocês tenham em mente que a unidade em que eu estou medindo a colaboração, ela pode variar. Eu estou falando muito aqui de autor, de pessoa, mas a colaboração pode ser entre países, a colaboração pode ser entre áreas de pesquisa, entre grupos, né, pessoas e grupos de pesquisas, ou entre instituições. Eu posso estar interessado em avaliar como que as instituições do Brasil, por exemplo, colaboram. É claro que a unidade continua sendo o autor, no sentido de que é o autor que pertence àquela instituição, né? A unidade, naturalmente, ela é o autor. Só que a minha unidade de análise, ela passa a ser instituição. Então, ao invés de olhar o autor, eu agrupo os autores dentro de algumas instituições e eu posso fazer uma análise comparando a instituição. Tudo bem? Então, a unidade de observação, de coleta, sim, ela pode ser o autor, ela é o autor, mas a unidade de análise ela pode mudar, né? Ela pode ser o país que aquele autor está, a área de pesquisa ou as áreas de pesquisa que o autor está, o grupo de pesquisa e as instituições. O método mais simples de você medir colaboração é uma razão entre o número de artigos que tem coautores, bem dividido pelo total de artigos. Você tem lá uma proporção de artigos, seja para um país, seja para uma área, seja por um departamento, né? A proporção de artigos com múltiplos autores. Você terá esse valor em percentual. Bom, é claro que veja, é uma métrica muito simples, né? E pode ser usada para medir, de fato, pode ser usada para medir a colaboração nessas diferentes escalas. Mas existem outras métricas também, tá, gente? Que deixa eu voltar aqui, que medem, por exemplo, a diversidade dos autores, ou que consideram outras variáveis, né, associadas à colaboração. Eu posso passar alguns conjuntos de artigos para vocês, mas não é muito usual, a gente não vê muito essa discussão, particularmente para as ciências ambientais. O que a gente mais observa são essas redes de colaboração. Por isso eu queria me debruçar um pouco mais sobre isso com vocês. Quando a gente fala rede de colaboração, a gente está falando em análises como essas, né? Eu consigo
linkar as unidades em que eu estou observando, as unidades de análise, dentro de uma série de associações, formando essa rede, né? Então, uma visualização bastante simples é como cada uma dessas bolas estão conectadas a outras, seja isso, aliás, é uma medida de colaboração. Sendo isso, né, portanto, uma medida de colaboração. Agora, essa rede, é importante que vocês entendam que eu estou pensando aqui em colaboração, mas a lógica dela pode ser usada para citação, né? Quem citou quem, pode ser usada por palavras. Então, como que as palavras ocorrem? Então, toda vez que eu encontro uma palavra num artigo, ela ocorre com outra palavra, então eu posso olhar a co-ocorrência de palavras. Ou seja, a lógica das redes, que são as análises de grafo, que a gente chama de análise de grafo, podem ser aplicadas, então, para essas unidades, inclusive, que vão além da colaboração, tudo bem? É outra perspectiva. Quando a gente pensa em quem cita quem ou quais palavras concorrem, isso é uma análise de call words, é uma análise que a gente chamaria de concorrência de palavras. Não é uma análise de rede de colaboração, né? É uma análise de temas. Bom, o tema rede de colaboração, sim, tem aumentado ao longo dos anos. Existe aí vários livros, eu chamo a atenção para esse livro aqui, ó, de análise estatística, usando o R. Inclusive, a gente deve usar na nossa aula prática, né, na aula que a gente vai ter síncrona na próxima semana. Eu vou usar com vocês algum pacote no R, tudo bem? Então, eu explico para vocês quando eu enviar pelo Google Sala de Aula, tudo bem? Então, todo o roteiro lá vai ser bem tranquilo, mas para a gente olhar e observar as análises de grafo. E o que mostram essas redes, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma rede, são duas, né, na verdade, né? Duas figuras, mostrando uma análise de uma rede, né, de colaboração entre instituições. No caso aqui, o foco era Fiocruz, né? A pesquisa era tuberculose no Fiocruz. Então, aqui está a Fiocruz, é uma dessas círculos, né, um vértex, e ele está ligados a várias outras instituições. Vejam, aqui, por exemplo, o que esses autores fizeram é uma análise de grafo em 2 intervalos temporais, um intervalo de 2005 a 2009 e um intervalo de 2010 a 2014. As cores indicariam instituições brasileiras, que são cor vermelha, e blue, instituições estrangeiras. Então, cada vértex desse aqui, cada bolinha, é uma instituição, tudo bem? Então, por exemplo, aqui o FRJ, o USP, e aqui está a Fiocruz. Então, os autores de artigos, né, que são pesquisadores da Fiocruz, eles foram ligados, eles produziam artigos com outros pesquisadores, eles foram ligados numa rede. Então, essa percepção aqui, né, nesse slide, eu vejo, primeiro, uma mudança de tempo, né? Vejam que a rede hoje ela é muito maior, né? Hoje que eu falo é mais recente, 2010, 2014, ela é maior do que a rede mais antiga, de 2005, 2009. Então, isso mostra o quê? Um aumento do nível de colaboração dos pesquisadores da Fiocruz, já que o foco ali do trabalho era da Fiocruz. E se a gente observar também, vejam que tanto as bolinhas azuis quanto as vermelhas aumentaram, né? Então eu tenho mais colaboradores, inclusive estrangeiros, né? E, claro, você observa também, já antecipando para vocês, eu vou explicar isso com mais calma, que o tamanho desses círculos indica alguma coisa. Vejam, todos os círculos não são do mesmo tamanho, né? Alguns são maiores, outros são menores. O tamanho do círculo mostra a importância em termos de colaboração que aquele outro círculo tem, né? Então, Fiocruz deve ter uma grande quantidade de artigos em parceria com o FRJ e com a USP, que seriam as duas maiores aqui no intervalo anterior. E vejam que continua aqui o USP e o FRJ no período mais recente, mas você tem aí alguns outros círculos grandes também aparecendo. Ou seja, veja que são duas análises muito simples, né, de figuras que mostram claramente uma mudança no comportamento de colaboração dos pesquisadores da Fiocruz. Portanto, é uma análise interessante, né, do ponto de vista de rede de colaboração. Como que a gente pode analisar ou observar com mais calma essa rede de colaboração?
toda rede, ela pode ser simplificada aqui pela essa letra G, ela vai ter vértices, os vértices, né, que são os nós, ou seja, os círculos, e os edges, que são os links entre os vértices. Então, por exemplo, lá no caso, a Fiocruz era um vértice, e a ligação entre a Fiocruz com a USP, com o FRJ, é uma medida de link entre esse vértice, que é o da Fiocruz. E eu posso, portanto, ter uma noção de número de vértices e número de links. Tudo bem? Agora, novamente, né, eu já falei isso para vocês, o V, que é o nó, ele pode ser país, pessoas, instituições, palavras dos artigos, se você estiver interessado em análise de call word, né, análise de concorrência de palavras. Então, a maior parte dos trabalhos são métricas para construir a rede, medidas de tamanho das redes e dos nós. Então, uma boa parte dos trabalhos tem procurado investigar, né, diferentes formas de medir o tamanho das redes e dos nós. Então, eu vou mostrar para vocês, tem formas diferentes de você representar, né, em termos de tamanho ali dos nós, principalmente, e como que a gente pode construir essa rede. Existem várias etapas, e algumas são processos um pouquinho diferentes. A gente vai ver isso talvez com um pouco mais de clareza na aula prática. Bom, essas redes, basicamente, elas se separam em dois grupos, ou elas têm links de redes indiretas ou diretas. Então, eu posso ter situações, como essa aqui, por exemplo, em que eu não tenho uma relação direta, né? Então, são chamadas de redes indiretas. Que cada vértex, né, cada nó, sei lá, é um número, vamos imaginar que seja um autor, e eu tenho aqui as pessoas que estão colaborando. Então, por exemplo, o autor 4, ele tem colaboração com 7, com 6, com 5 e com 2. Agora, essa colaboração, ela é mútua, tudo bem? É o 2 com 4 e o 4 com 2. Não é uma relação direta de um colaborando com o outro. A colaboração, ela é nos dois sentidos, né, nas duas vias. Agora, como essas redes podem ser usadas para qualquer finalidade, além de colaboração de artigos, em alguns casos a gente pode ter situações assim de redes diretas, né? Então, por exemplo, um pesquisador que colaborou com o outro, mas ele teve que deslocar de um país para o outro, né? Vamos pensar lá no caso do Ciência Sem Fronteira. Quais pesquisadores se deslocaram para o coautor, o país do coautor ou a região do coautor? Então, nesse caso aqui, eu tenho o pesquisador 1 se deslocando para o pesquisador 3, e o pesquisador 1 se deslocando para o pesquisador 2. E vejam que nesse caso aqui, o 2 e o 3, eu tenho para os dois lados, houve uma troca mútua, um deslocamento mútuo entre os dois. Então, nesse caso, vejam, eu tenho mais clareza de um direcionando para o outro, um indo em direção ao outro. Isso pode acontecer, por exemplo, se você estiver fazendo uma rede de conexão entre aeroportos, por exemplo, né? Como que os aviões de um aeroporto eles migram de um lugar para quais outros aeroportos. Então, de um aeroporto para quais outros aeroportos. Então, essa rede, essa forma de dispersão, né, de direcionamento, pode ser representado dessa forma. Tudo bem? Ou ainda, por exemplo, né, no caso aqui de redes diretas, passes de futebol, né, passes de bola. Então, você tem diferentes jogadores e um jogador ele passa a bola para um outro jogador. Tudo bem? Então, você tem um efeito direto, uma relação direta de uma associação entre um vértex com o outro vértex. Ok? Esse aqui, por exemplo, foi a final da Copa no Brasil, em que a Alemanha ganhou da Argentina por 1-0, e isso aqui é o resumo dos passes, né, de bola entre os jogadores. Então, por exemplo, quando você olha aqui, nitidamente você vê que o nível de conexão, o nível de troca de passe de bola entre os jogadores aqui da Alemanha foi muito superior aos jogadores da Argentina, e você tinha ali uma intensidade, né? Vejam, um deslocamento, uma formação muito entre esses dois aqui, enquanto que na Alemanha você observava uma coisa mais diversificada, né? Então, bom, é claro que eu não quero fazer uma análise de jogo de futebol aqui com vocês, mas é simplesmente a ideia de que você pode usar essas redes até mesmo para entender aí a dinâmica de passes de bola num jogo de futebol. Bom, é claro que a mais utilizada aqui para a gente, no contexto de colaboração científica, são as redes indiretas.
Porque quando eu olho a produção científica, quando eu olho a lista dos autores de um artigo, eu não tenho clareza de se um pesquisador foi em direção ao outro, ou aquela colaboração se deu de um em relação ao outro. Isso não faz muito sentido, né? O que faz sentido é que os dois estão ali colaborando. Portanto, eu não estou muito preocupado em construir redes diretas numa rede de colaboração olhando qual a autoria dos artigos, que é, sem dúvida, o mais usual, né, para as pesquisas de rede de colaboração. Dessa forma, a gente pode medir a importância do vértex avaliando uma coisa que chama medida de centralidade. Essa medida de centralidade, ela tem de diferentes formas, né? E ela vai indicar a importância do vértex naquela rede. Ela vai indicar a importância de cada uma dessas bolas nessa rede. Então, por exemplo, aqui é uma rede de colaboração entre países, entre coautores de países de artigos de ecologia nos diferentes países. Então, quanto maior a fonte, nesse caso aqui, o Mikael, que foi um dos autores, ele fez a ideia pela fonte, quanto maior a fonte, maior era a centralidade daquela rede, ou centralidade de grau, ou importância do vértex nessa rede. Então, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, seriam os países de maior centralidade, ou seja, eles têm uma maior colaboração dentro daquela rede. Tudo bem? Então, você tem uma forma, tem várias métricas, tem várias formas de calcular uma medida de centralidade. Eu vou mostrar agora para vocês. Essa aqui é a chamada centralidade de grau. E o que ela vai medir, todas as medidas de centralidade vão medir a importância que aquela rede, que aquele vértex tem para aquela rede. E aí pode variar dependendo do tipo de centralidade que a gente vai analisar. Quais são os tipos de centralidade de vértex, né, ou medidas de centralidade? Então, é a centralidade de grau, que é aquela que eu mostrei para vocês agora, do artigo do Mikael, a centralidade de autovetor, centralidade de intermediação e a centralidade de proximidade. Então, são 4 formas diferentes da gente poder avaliar a importância de um vértex numa rede de colaboração. Tudo bem? Cada um vai indicar uma coisa diferente. Claro que podem haver correspondências entre elas, a gente pode ver isso agora há pouco, mas elas podem variar. Então, por exemplo, essa figura aqui é uma rede de colaboração, entre hipotética, e vejam que está marcado aqui com a seta quais seriam o vértex mais importante para cada medida de centralidade. Então, por exemplo, a centralidade de grau é dado, o maior seria essa letrinha J, a centralidade de proximidade o P, a centralidade de vizinhança, né, de intermediação, o H, e a de autovetor, o D. A gente vai entender o porquê cada uma delas, mas vejam que cada uma, né, teve para cada índice, ele teve um vértex mais importante, ok? Vamos começar falando sobre a centralidade de grau. É o mais simples das medidas de centralidade. Basicamente, o que a gente está vendo na centralidade de grau é o número de ligações que um vértex tem, é o número de links que cada vértex tem. Tudo bem? Então, é o somatório de links, né, de associações que um vértex tem dentro de uma matriz de adjacência, né, dentro de uma matriz onde há conexão entre todos os pontos daquele vértex. A gente pode normalizar isso para variar de 0 a 1, então a gente usa essa equaçãozinha aqui, que é o somatório dividido pelo n menos 1, o n que é o número de vértex que existe na rede de colaboração. Então vamos olhar aqui, por exemplo, a centralidade de grau para esse vértex, para essa rede de colaboração. Vamos olhar a centralidade de grau somente do vértex A. Tudo bem? Eu teria que fazer naturalmente para todos, mas vamos olhar só do vértex A. Então, essa tabela, é por meio dessa tabela que a gente cria essa figura aqui. O que essa tabela está mostrando? Vejam, eu tenho os vértices nas linhas e nas colunas. Vamos imaginar que essas letras são nome dos autores, tá? Nomes. Então, o autor A, ele tem colaboração com o autor B, com o autor C, com o autor D e com o autor E. Não importa de qual artigo, tudo bem? Ele tem colaborações com essas pessoas, tanto, né, olhando como linha, como coluna. O autor B tem colaboração somente com A, o C também, enquanto que o E tem colaboração com A,
com o F com o G. Tudo bem? É exatamente o que eu estou vendo aqui. Ó. O E tem colaboração com A, com o F e com o G. Bom, como é que eu acho a centralidade de grau do vértex A? É só eu fazer o somatório de ligações que aquele vértex tem, né? Então, eu posso fazer o somatório, sei lá, da coluna, né? Então, 1, 2, 3, 4. 4 é a minha centralidade de grau do vértex A. Eu posso normalizar isso para variar de 0 a 1, basta dividir esse somatório 4 por 6. Por quê? Por 6, porque é n menos 1, tudo bem? Eu tenho ó, A, B, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 1, 6, dá 0,66. Então, eu tenho um vértex, 0,66 é o vértex do A, de centralidade de grau do A, e eu posso calcular isso para cada uma delas, tudo bem? Então, o D, a centralidade de grau dele vai ser 1, por exemplo, o C vai ser 1 também. O outro que vai ser maior vai ser o E, né? Que vai ter 1, o 2 e o 3, vai ser aí mais 0,5, 3 dividido por 6. Ok? Bom, um outro tipo de... dentro dessa ideia de centralidade de grau, a gente até pode separar no caso de grafos que têm direcionalidade, né, que são diretos, a gente pode separar quando a chegada de ligação, ou seja, um grau, um vértex que está recebendo ou um vértex que está saindo ligações. Dá para separar essas centralidades de in-degree e out-degree. Não é o caso, né, como eu falei para vocês, é mais usual a gente usar as redes indiretas. Um outro tipo de centralidade é o de autovetor. A ideia de centralidade de autovetor, ele vai medir, ele leva em conta a importância que o vértex vizinho dele, um vértex com que ele está ligado, também possui. Então, a influência do grau, né, do vizinho, do vértex vizinho. Então, um vértex elevado, ele possui uma colaboração com outros nós, né, com outro vértex, também muito conectado. Tudo bem? Então, não basta ele ter muitas conexões, ele tem que ter conexão com outros vértex também, que também tenha muitas conexões. Tudo bem? Então, ele mostra, essa é uma medida, né, da centralidade de autovetor. Ou seja, ele está colaborando também com pessoas altamente colaborativas. É como se fosse essa a ideia dentro de uma perspectiva de colaboração. Um outro tipo de centralidade é o de intermediação, que, bom, pode ser utilizado também, claro, para essa abordagem de colaboração, mas ele vai medir aí uma lógica de vértices estratégicos para a formação ou associação entre diferentes grupos. Né? Antes disso, né, a medida de centralidade de intermediação, ela pode ser uma análise para o vértex, ou seja, lá para o nó, mas também para o link, tudo bem? Mas também para a ligação. Então, a ideia do vértex, né, a importância de um vértex na transmissão para outros nós. Então, vamos olhar aqui essa figura. Vejam, esse ponto 7 aqui, esse nó 7, ele seria o mais importante em termos de centralidade de intermediação. Por quê? Porque ele colabora com outras duas pessoas, somente outras duas pessoas, que possuem uma ampla rede de um grupo de cá e de um outro grupo de lá. Então, é por isso que ele é chamado de um vértex estratégico, né? Então, ele seria um link, uma ponte entre dois grupos, por exemplo. Tudo bem? Então, você tem um grupo de pesquisadores, outro grupo de pesquisadores, talvez com temáticas diferentes, e você tem uma pessoa ou um grupo de pessoas, que é claro um desenho hipotético, né? Você não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, né? Mas esse grupo estaria promovendo a ponte entre outros dois grupos maiores, entre duas forças, talvez assim, de colaboração. Essa lógica de vértex de intermediação, ela pode ser usada, inclusive, na disseminação de informação. Então, por exemplo, se você quer espalhar uma informação numa rede social, né, dar um impulso naquela informação na rede social, às vezes, ao invés de você sair mandando aquela notícia para qualquer tipo de pessoa, né, da sua rede social, você pode achar os vértices de centralidade dentro de uma rede social, e essas pessoas seriam as pessoas ideais para você começar disseminando a sua informação, porque é um número menor de pessoas para você fazer o contato, mas esse grupo tem um grande potencial de dispersão da informação. Não se engane, isso deve existir, muito provavelmente, dentro do mundo das redes sociais ou da internet de forma geral, né? A gente tem que pensar em otimizar
Então, eu não estou falando isso como um contexto negativo das coisas, né? É claro que tem coisas negativas, como fake news, por exemplo, mas eu estou me referindo aqui a questões de otimização. Então, a rede, a internet, ela procura otimizar o caminho em que é passada a informação. Então, a gente poderia encontrar dentro de uma rede social, por exemplo, quais seriam os vértices, quais são as pessoas que estão ligando grandes grupos, né? Que seriam os vértices de intermediação e, portanto, seriam vértices estratégicos. A mesma coisa que a gente pensa como vértice, a gente pode pensar como ligação. Muitas vezes você não tem uma pessoa formando uma ponte entre, né, no caso aqui, aquele outro, que é esse slide aqui, que era o 7, você não precisa ter um vértice, você pode ter simplesmente uma ligação entre dois grupos. Você pode medir também, nesse caso, uma importância das ligações, tudo bem? É o mesmo conceito semelhante do vértice, só que a gente está pensando agora aqui em link e não em vértice. Vejam, aqui no caso lá daquela rede que eu mostrei para vocês, os dois maiores medidas de centralidade de intermediação é o I e o H. Porque, veja, eu tenho um grupo aqui, né, um grupo formado que colabora com o I e um outro grupo colaborando com o H. Então, esse link seria o mais importante, porque ele liga aqui dois grupos, né, o grupo I e o grupo H. E, por último, tem a centralidade de proximidade. Ele leva em conta um pouco mais, assim, ele é um pouco mais elaborado que a centralidade de grau, porque ele leva em conta as distâncias que existem entre todos os links em relação a um vértice. Então, é uma medida, como está dito aqui, é o inverso da média da distância entre os vértices, entre todos eles, né, os vértices. Então, você leva em conta toda a sua rede para calcular a medida de centralidade de proximidade. Então, aqui, ó, por exemplo, né, para calcular a medida de centralidade do vértice, a gente adiciona esses números que são como se fossem passagens, né, ou ligações entre vértices. Então, o A, por exemplo, ele tem um link com o C, com o D, com o B e com o E, mas ele, para colaborar com o F, seria por meio do E, né? Então, eu teria uma outra passagem, por isso que adiciona o número 2. É como se ele não tem uma colaboração direta com o A, o F não tem uma colaboração direta com o A, tudo bem? Então, por isso que é como se você estivesse dando um peso de maior distanciamento que existe entre o A e o F, tudo bem? Ele tem mais uma ligação. Se tivesse uma outra letra aqui, eu ia adicionar um outro número, por exemplo, o número 3, aumentando mais a distância entre os vértices. Bom, a ideia do centralidade de proximidade é o 1 dividido pelo somatório de links que existem para aquele vértice, né? Por exemplo, o vértice A são todos esses somatórios aqui, é o 1, outro 1, são 4 números 1 e 2 número 2. Então, isso dá uma centralidade ali de 0,12. Essa é uma medida de centralidade de proximidade, levando em conta, portanto, toda a rede. Essa figura aqui, então, ela mostra todos os tipos de centralidade para uma mesma rede, tudo bem? Para a mesma organização dos pontos. Vejam, tem uma centralidade de grau, então um pouco maior aqui o J, a centralidade de proximidade, né, de intermediação, a de vizinhança e a de alto vetor. Vejam que elas podem variar, né, o tamanho delas naturalmente varia, e de fato, se a gente calcular uma correlação de Pearson entre as medidas de centralidade, a gente vai ver que ela não é muito alta, né? Talvez ela é maior aqui entre o betweenness e o closeness. Ela é a única correlação alta entre as duas redes, né? Tanto que se a gente olhar aqui, essa rede, ela de fato se assemelha um pouco com essa outra, né? São duas redes muito parecidas. Enquanto que com a centralidade de grau com as demais, vejam que não é tão alta a correspondência, muito menos com o alto vetor, né? O alto vetor, ela tem uma correspondência, uma correlação baixa com outras medidas de centralidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, eventualmente, você pode, sim, dependendo do seu trabalho, utilizar mais de uma medida de centralidade. Elas vão indicar coisas diferentes, vocês viram, né? São conceitualmente diferentes. Alguns casos, estatisticamente, são parecidas, né? Como é o caso dessas duas, a betweenness e a closeness, mas são conceitualmente diferentes.
Então, por exemplo, aqui naquele trabalho lá da Fiocruz, os autores mediram uma medida de centralidade de grau para as instituições, para a Fiocruz, o FRJ e USP, em 2 intervalos de tempo, e 2 medidas de centralidade, né? Centralidade de grau e a centralidade de proximidade. Tá bom? Bom, outra forma de a gente ver, né, uma outra visualização, é o uso das redes de colaboração internacional. Então, por exemplo, aqui eu separei todos os artigos de uma revista Rodriguesia, e aí eu peguei todas as colaborações dos autores dos artigos, né, daquela revista, em 2 intervalos de tempo, né? Eu fiz isso aqui a pedido de um colega lá da revista Rodriguesia, e aí dá para observar nitidamente que em 2 intervalos de tempo a rede muda, né? No intervalo mais antigo e no intervalo mais recente. O número de colaboradores aumenta. Claro que tem mais autores brasileiros, é uma revista brasileira, tá, gente? A Rodrigues é uma revista da área da botânica, é uma revista brasileira, do Rio de Janeiro. E aí é natural que você tenha um vértex maior do Brasil. E a colaboração internacional aumentou, né? Nitidamente você consegue ver o aumento, apesar de manter a importância do Brasil, você vê o aumento da importância ou de outros países, colaborando não só com o Brasil. Você tem autores que estão publicando essa revista, mas são independentes de autores brasileiros. Bom, eu quis colocar agora aqui para vocês algumas formas de a gente extrapolar o uso dessas medidas de centralidade para potenciais aplicações, né, numa análise de nas ciências ambientais. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma rede de colaboração entre países. A construção dessa rede veio por meio de uma matriz, né, daquela matriz de adjacência, né? Os Estados Unidos, por exemplo, colabora com quais outros países? Então, eu teria que ter uma tabela de Estados Unidos, Alemanha, França, e a colaboração, seja o número de artigos, ou simplesmente tendo ou não artigos, entre esses países. Ok? A gente pode medir, então, uma medida de centralidade. Então, olha só, eu tenho uma informação que é uma matriz de adjacência e eu posso ter uma medida de centralidade. Essas 2 informações, elas podem ser usadas para eu poder entender, por exemplo, por que eu encontro essa rede de colaboração. Por que os Estados Unidos têm uma colaboração com quais outros países, né? Diretamente. Os Estados Unidos tem uma colaboração maior com quais outros países? Por que a rede de colaboração, o vértex é maior nesses países? Então, eu poderia avaliar isso usando medidas de centralidade. E a ligação direta entre países, eu poderia analisar usando matrizes com matriz de adjacência. Então, tem várias formas, né, gente? Eu não vou, naturalmente, investir muito nisso aqui com vocês, mas aqui, ó, pensando numa análise de variação entre países, né, de rede de colaboração entre países, eu posso pensar que países geograficamente próximos podem colaborar mais, países com características socioeconômicas parecidas podem colaborar mais, países que falam a mesma língua podem ter maior conexão, né, uma maior colaboração. Ou seja, eu posso pensar em inúmeros preditores que também é uma associação entre países, né? Então, eu tenho uma análise matricial aqui, uma matriz, e outra matriz, eu posso fazer análises matriciais, como teste de Mantel, ou análises como RDA, SCA. São análises estatísticas, para quem já domina, para quem não, depois vocês vão ter conhecimento nas disciplinas apropriadas. Vejam, o que eu estou chamando a atenção é que eu posso fazer uma análise comparativa entre países, ou ainda uma análise considerando cada país, ou seja, o nível de centralidade daquele país e a variação da centralidade entre os países, relacionando, por exemplo, com o IDH daquele país, o PIB, ou aspectos de produtividade daquele país. Ou seja, né, gente, vai depender muito da pergunta que você tem interesse, mas essa é talvez um dos pontos que tem avançado aí nos trabalhos de rede de colaboração, né? Se debruçar um pouco em encontrar padrões, variações temporais e as causas, né, associadas a esse padrão de rede, o formato da rede ou a variação temporal dessa rede. Ok? Então, é claro que em análises como usando análises matriciais, eu tenho uma variação nos pares de colaboração, e nessa análise com
os índices, né, de centralidade, eu posso me debruçar numa investigação sobre a variação no nível de colaboração. Ok, então, olha só, esse trabalho aqui mostra um trabalho do Mikael, aquele mesmo trabalho que eu mostrei mais no início do slide, mostra uma medida de centralidade entre os países. Então, o Mikael fez uma análise olhando todos os artigos de ecologia e a coautoria entre esses artigos de ecologia, a coautoria internacional entre os artigos de ecologia. Então, ele viu, por exemplo, que a maior centralidade estava nos Estados Unidos e aqui alguns países da Europa, né? Inglaterra, França. E aí o que ele fez foi usar aquela medida de centralidade, aquele grafo, no mapa. Então, aquelas medidas de centralidade foram colocadas aqui no mapa. Então, esse mapa mostra aí a centralidade de grau para todos os países que faziam parte da rede de colaboração daquele artigo. E fazendo uma análise matricial, ele encontrou, por exemplo, fazendo uma análise de correlação entre as redes, né, uma análise que ele fez uma análise de regressão, aqui uma análise de 2 modelos de regressão. Ele encontrou, por exemplo, que a distância geográfica é um fator importante que explicaria aquela rede de colaboração. Então, o fato de países da União Europeia terem uma maior centralidade de grau pode ser um fator geográfico, né? Tudo bem? Então, o que está dizendo é o seguinte: países geograficamente próximos tendem a colaborar mais, à medida que aumenta a distância, diminui a colaboração, por isso que eu tenho esse efeito negativo aqui nessa relação, ou nessa, né? Se a gente pensar nesse modelo, são 2 modelos de regressão, tá, gente? Ou ainda, países dentro do mesmo bloco tendem a colaborar mais. Claro que existe uma associação entre distância geográfica e bloco. Países dentro de um bloco econômico tendem a ser geograficamente próximos. Países com IDH semelhantes, então, países com IDH diferentes tendem a colaborar menos. Então, mostrando aí uma tendência em manter grupos, né, economicamente e de desenvolvimento semelhantes, academicamente semelhantes, tendem a colaborar mais, e não houve um efeito da língua, ou seja, países que falam a mesma língua ou língua diferente não tem diferença nas taxas de colaboração. É claro que o R, né, o R quadrado, o efeito disso tudo pode não ser tão elevado, mas mostra um padrão aí interessante, no sentido de que aquela estrutura de rede de colaboração ela pode ser explicada por questões geográficas, por questões econômicas e por questões ali, por fatores sociais, né, socioeconômicos, englobando blocos, IDHs e aspectos de produtividade. Então, vejam, nesse caso, eu mostro para vocês que, além de avaliar uma rede de grafos, é importante também a gente procurar entender os processos que causam aquela estrutura de rede de colaboração. Ok? É claro que a gente pode avançar isso, como eu falei para vocês, aquelas redes, né? Cada vértice, seu autor, seu palavra-chave, entre outras coisas. Quando a gente está falando de palavra-chave, eu não estou falando de rede de colaboração, tá? É importante que vocês tenham isso em mente. Bom, existem vários programas, tanto para estudos infométricos, de forma geral, mas também para redes de colaboração. Quem se interessar pode entrar nesse site aqui, de um pesquisador da área de cienciometria. Ele tem uma lista com vários programas, e tem um pacote em particular, que é esse Bibliometrics, que faz várias análises bibliométricas, dessas que eu comentei com vocês, as leis bibliométricas, análise de autores, várias daquelas sínteses que a gente viu na Web of Science, mas também análise de grafo, tudo bem? E tem um pacote em particular, eu não coloquei aqui, que é o iGraph, que a gente vai poder utilizar para fazer as análises de grafo usando um pacote, um programa que é o R. Tudo bem, pessoal? Bom, era isso, em resumo, que eu tinha para falar para vocês. A colaboração científica hoje, sem dúvida, é uma característica bastante evidente, né, nos artigos científicos. As pessoas colaboram mais, procuram cooperar mais, buscando tudo aquilo que eu comentei com vocês, melhoria na qualidade, conforto, né, nessas decisões, tomar uma decisão cooperativa traz conforto para as pessoas, né? Então não é uma opinião isolada. Portanto, eu vejo claramente uma tendência na formação de grupos, isso naturalmente traz muitas vantagens. A dificuldade, eu não vejo desvantagens, mas a dificuldade é talvez o manejo, a gestão dessas pessoas
E por isso, buscar compreender ou buscar ter liderança na colaboração é sempre muito importante, porque numa rede de colaboração você precisa, sim, de pessoas que estariam ali trazendo, né, trazendo uma força gravitacional para manter o grupo coeso, e às vezes isso passa na mão de algumas pessoas, né, que teriam liderança na formação dos grupos. Mas também no interesse de todos, né, na disposição de todos em manter a consolidação dos grupos. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Nos encontramos aí na próxima semana.